Meu nome é Ricardo. Aquilo aconteceu numa fazenda de gado antiga e esquecida, nas profundezas do Pantanal Mato Grossense, no verão de 1998. Eu tinha aceitado o trabalho de cuidador da propriedade, um favor a um parente distante que mal conhecia e que agora vivia na capital. A fazenda estava abandonada há anos, tomada pelo mato, com a casa principal em ruínas e apenas um pequeno barracão reformado para eu morar. A solidão era quase palpável, um peso no peito que se misturava ao calor úmido e persistente da região. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo zumbido incessante dos insetos e o coaçar distante dos sapos ao entardecer. Eu me sentia como o último homem na terra, isolado por quilômetros de floresta densa e pântanos misteriosos. O sol se punha em tons de fogo e roxo, pintando o céu de uma beleza melancólica que, de alguma forma, apenas acentuava a sensação de estar desamparado. A cada noite, a escuridão engolia a fazenda de uma forma que eu nunca havia experimentado antes, uma escuridão que parecia ter uma densidade própria, um peso que alava os sentidos e sussurrava segredos antigos ao vento. Eu não sabia, mas aquele silêncio profundo guardava algo muito mais sinistro do que a solidão que eu pensava conhecer. As árvores ao redor da casa, velhas e retorcidas, pareciam braços esqueléticos, estendendo-se para o céu noturno, enquanto as sombras projetadas pela lua criavam formas fantasmagóricas no chão batido. O cheiro da terra molhada e da vegetação em decomposição preenchia o ar, uma mistura opressora que parecia sufocar qualquer resquício de luz ou esperança. Eu tentava me convencer de que eram apenas os medos habituais de quem está sozinho num lugar tão remoto, mas uma sensação fria e rastejante no fundo da minha espinha me dizia que havia algo a mais, algo primordial e maligno, à espreita nas sombras profundas do Pantanal. A água parada dos rios e córregos, sob o luar pálido, parecia espelhar um vazio ainda maior, refletindo não apenas o céu estrelado, mas também uma escuridão que vinha de dentro da própria terra. Os dias se arrastavam numa rotina monótona e os entardeceres traziam consigo uma ansiedade crescente, um pressentimento de que a noite não seria mais a mesma, que algo estava prestes a se romper no véu fino da realidade. A sensação de estar sendo observado se intensificava com o cair da noite, como se olhos invisíveis me seguissem a cada passo, vindos da densa mata que cercava a propriedade, uma sensação sufocante que me impedia de relaxar, mesmo dentro do pequeno e frágil barracão. Eu costumava fechar as portas e janelas com um cuidado quase obsessivo, como se meros pedaços de madeira pudessem deter o que quer que estivesse lá fora. A fazenda, que um dia foi cheia de vida, agora era um monumento silencioso ao esquecimento, e eu, o seu único e relutante guardião, estava preso em sua aura melancólica e sombria. As primeiras noites foram de um silêncio assustador, mas suportável. Eu me deitava na cama rangente, ouvindo apenas o próprio coração bater descompassado e o uivo distante de algum animal selvagem. Mas, depois de uma semana, as coisas começaram a mudar. Pequenos estalos vinham do telhado de zinco, não o som de galhos caindo, mas algo mais ritmado, quase como passos leves. Eu tentava racionalizar, pensando em ratos ou morcegos, mas a consistência dos sons me dizia que não eram eles. O gado, que antes pastava tranquilamente durante o dia, começou a se agrupar de forma estranha ao anoitecer, mugindo baixo e sem parar, como se estivessem avisando de um perigo iminente. Os cachorros da fazenda, que eu havia trazido comigo, antes brincalhões e barulhentos, agora passavam as noites encolhidos debaixo da cama, rosnando para o nada, com os pelos eriçados e os olhos fixos na escuridão além da janela. Eu podia ver seus olhos brilhando no escuro, cheios de um medo que eu não conseguia compreender. A atmosfera da fazenda parecia ter ficado mais pesada, o ar mais denso, impregnado de um cheiro estranho de terra molhada e algo mais, algo pútrido e quase doce, que me causava náuseas. Eu acendia a lamparina a querosene e passava horas lendo livros velhos que encontrei na casa principal, tentando ignorar os sons que parecem dançar na periferia da minha audição, sussurros inaudíveis que pareciam me chamar pelo nome. A cada rangido da madeira, a cada farfalhar de folhas lá fora, meu corpo ficava tenso, os músculos rígidos, esperando o que viria a seguir. Eu fechava os olhos com força, desejando que a manhã chegasse logo, mas o sono não vinha, atormentado por imagens nebulosas e uma sensação de que não estava sozinho.
Certa noite, o som de algo raspando na parede externa do barracão me fez saltar da cama. Era um som áspero, contínuo, como unhas arranhando a madeira, subindo lentamente até o telhado. Eu segurei a respiração, o coração martelando contra as costelas, incapaz de me mover, incapaz de gritar. O som parou bem acima da minha cabeça, e então, um silêncio absoluto. Era um silêncio que pesava mais do que qualquer barulho, um silêncio que me dizia que o que quer que estivesse lá fora, agora sabia exatamente onde eu estava. O cheiro estranho se intensificou, tornando-se quase insuportável, e eu podia jurar que ouvia uma respiração pesada e irregular, bem perto da minha janela, como se uma criatura enorme estivesse parada, me observando através do vidro embaçado pela umidade da noite. O terror rastejava pela minha espinha, um arrepio gélido que me paralisou, e eu sabia que não era minha imaginação. Os cachorros, antes latindo para qualquer sombra, agora estavam completamente mudos, encolhidos, tremendo de um medo ancestral que parecia ter tomado conta de cada célula viva daquela fazenda. O auge do terror veio em uma noite sem lua, quando a escuridão era tão densa que eu não conseguia ver a própria mão na frente do rosto. Eu estava na cozinha do barracão, tentando preparar um café para me manter acordado, quando ouvi. Não eram os estalos ou arranhões habituais. Era uma voz. Um sussurro gutural e arrastado que parecia vir de dentro das paredes, ou talvez de debaixo do chão de terra batida. Não eram palavras discerníveis, mas uma melodia distorcida de sons que reverberavam na minha cabeça, causando uma dor lancinante. Minhas mãos tremiam tanto que derramei o café no chão. Eu me encostei na parede fria, tentando acalmar a respiração, mas ela estava ofegante, descontrolada. Os cachorros, lá no quarto, começaram a choramingar baixinho, um som de puro desespero. De repente, a temperatura no barracão caiu drasticamente e uma brisa fria e úmida, com um cheiro de carne podre e musgo, varreu o ambiente, arrepiando cada pelo do meu corpo. A lamparina começou a piscar, suas chamas dançando erraticamente como se estivessem prestes a se apagar, julgando sombras grotescas pelas paredes. Eu podia sentir uma presença, uma coisa escura e pesada, me cercando, movendo-se lentamente no canto mais escuro da cozinha. Não havia forma, não havia contorno, apenas uma mancha mais profunda de escuridão que parecia sugar toda a luz e o calor do lugar. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta, como se algo estivesse apertando minhas cordas vocais. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, um tambor frenético que ecoava o pânico que me dominava. A voz, ou o que quer que fosse, se intensificou, agora parecendo estar bem perto da minha orelha, e eu senti um hálito frio e fétido na minha nuca. Era um som que parecia rasgar o tecido da realidade, feito de lamentos de agonia e sussurros de perdição, uma cacofonia infernal que me deixava à beira da loucura. Eu fechei os olhos com força, desejando que fosse um pesadelo, implorando para acordar. Mas a sensação de terror era muito real, muito visceral. Algo tocou meu ombro, um toque gélido e úmido, como uma mão esquelética coberta de lama. Eu abri os olhos num sobressalto, mas não havia nada, apenas a mancha de escuridão que agora parecia ter se movido para mais perto, quase me envolvendo. O cheiro de decomposição era esmagador, e eu podia sentir o gosto metálico do medo na minha boca. As janelas do barracão, que estavam fechadas, pareciam vibrar, e eu podia ouvir o que soava como batidas suaves e repetitivas vindo de fora, como se algo estivesse testando a resistência da madeira, procurando uma entrada, impaciente. O terror era tão grande que eu senti meu corpo paralisar, o suor frio escorrendo pela minha testa, e uma sensação de que eu não era mais o mestre daquele lugar, mas sim uma presa, encurralada em seu próprio refúgio. Naquela noite, eu não dormi, e nem nas noites que se seguiram. Eu passei o resto da madrugada encolhido no canto da sala, com a lamparina acesa, olhando fixamente para a porta e as janelas, esperando por algo que eu não sabia o que era, mas que sabia que estava lá, observando. A voz não retornou com a mesma intensidade, mas os sussurros distorcidos persistiram, como um eco distante na minha mente, e a sensação de estar sendo vigiado nunca mais me abandonou. Os cachorros nunca mais voltaram a ser os mesmos, e até mesmo o gado, antes dócil, parecia ter adquirido um ar de selvageria e um medo profundo nos olhos. Eu não aguentei.
No dia seguinte, com os primeiros raios de sol, eu peguei minhas poucas coisas e fugi daquela fazenda. Não me importei com o dinheiro, não me importei com as explicações, apenas corri. Corri sem olhar para trás, sem parar, atravessando o mato denso e as estradas de terra empoeiradas, até sentir que estava seguro, longe daquela escuridão ancestral que habitava o Pantanal. Eu nunca mais voltei, e nunca mais pude viver em um lugar isolado. O silêncio, que antes era um refúgio, agora é um gatilho para o pânico, pois sempre parece esconder sussurros e presenças invisíveis. A imagem daquela mancha de escuridão no canto da cozinha, o cheiro de morte e o hálito frio na minha nuca estão gravados na minha memória, uma cicatriz indelével que me lembra que há coisas no mundo que não podem ser explicadas pela razão, coisas que desafiam a lógica e se alimentam do medo mais profundo. Eu sei que o que quer que estivesse naquela fazenda ainda está lá, esperando. E eu sei que, de alguma forma, ele ainda me segue, apenas um pouco mais distante agora, mas sempre à espreita, nos cantos escuros da minha visão, nos sons inaudíveis da noite, lembrando-me de sua existência. O Pantanal esconde segredos que nenhum ser humano deveria descobrir, e eu fui um tolo por ter ousado invadir seu domínio sombrio. A vida nunca mais foi a mesma depois daquelas noites de terror, e a cada sombra mais densa, a cada som inesperado, meu corpo se encolhe, minha mente revive os momentos de pavor, e eu sei que nunca estarei verdadeiramente livre do que encontrei naquela fazenda esquecida. Meu nome é Elias, e o que vou contar aconteceu em um sítio de plantação de cana-de-açúcar esquecido no interior do Piauí, no inverno úmido e abafado de 1998. Eu estava ali para cuidar das terras do meu avô, que já estava muito velho para aguentar o batente. A fazenda era antiga, a casa principal, de taipa e telhas velhas, parecia sempre murmurar segredos com o vento que varria a paisagem desolada. Eu me sentia só, claro, a solidão no campo é diferente da solidão na cidade. Ela é um manto pesado que sufoca, sem distrações, sem vizinhos para um cafezinho. A cidade mais próxima ficava a horas de carro por uma estrada de terra castigada, e a luz elétrica era um luxo que chegava e ia embora sem aviso, como uma visita inesperada e mal-humorada. As noites eram densas, um breu absoluto que engolia tudo, e o silêncio era aterrorizante, preenchido apenas pelo coaçar distante dos sapos ou pelo farfalhar inquietante da cana-de-açúcar, que parecia sussurrar com vozes invisíveis. Eu nunca fui de acreditar em assombrações ou histórias de arrepiar, sempre fui um homem prático, de pés no chão, acostumado com a dureza da vida no campo. Mas aquela fazenda, com sua aura antiga e o peso de anos de histórias não contadas, começou a me fazer questionar tudo que eu sabia sobre o real e o inexplicável. Havia algo no ar, uma tensão palpável, que me deixava em constante alerta, como um animal farejando perigo. Eu sentia que não estava sozinho ali, mesmo sabendo que não havia alma viva por quilômetros. A princípio, eram coisas pequenas, estalos na madeira da casa que eu atribuía ao envelhecimento natural ou à dilatação das tábuas com a mudança de temperatura. Mas os estalos começaram a ter um ritmo, uma cadência que se repetia em pontos específicos da casa, sempre quando eu estava prestes a pegar no sono. Era como se algo quisesse minha atenção, um chamado sutil, mas persistente. Os cachorros da fazenda, que antes eram guardiões ferozes, começaram a se comportar de maneira estranha. Eles uivavam para o nada no meio da noite, um lamento agudo e desesperado que cortava o silêncio da escuridão, e depois se encolhiam, tremendo, recusando-se a sair da casinha, mesmo quando eu tentava forçá-los. Seus olhos brilhavam com um medo que eu nunca havia visto em animais tão bravos. Eu os via, por vezes, fixar o olhar em um ponto vazio do terreno, as orelhas em pé, rosnando baixinho, como se estivessem vendo algo que meus olhos humanos não podiam discernir. A sensação de estar sendo vigiado se tornou um fardo constante. Eu me pegava virando de repente, convencido de que havia uma presença logo atrás de mim, mas sempre encontrava apenas o vazio, o ar frio e pesado. As sombras pareciam se alongar e dançar de formas que desafiavam a lógica, e a luz bruxuleante da lamparina a óleo, nos raros momentos de falta de energia, criava um jogo macabro de formas disformes nas paredes que me faziam pular de susto a cada movimento. O vento, que antes era apenas vento, começou a uivar com vozes humanas, sussurrando meu nome,
Ou talvez fossem apenas ecos da minha própria mente, já tão exausta e perturbada pela solidão e pelo medo. A noite mais terrível veio depois de uma semana de chuvas ininterruptas que haviam isolado ainda mais o sítio. Eu estava sozinho na cozinha, tentando preparar um café para espantar o frio e o sono que me dominavam. O gerador estava falhando e a casa estava quase completamente às escuras, iluminada apenas por uma vela tremulosente. De repente, ouvi um som vindo do quarto do meu avô, um arrastar pesado, como se móveis estivessem sendo empurrados. Meu coração disparou. Eu sabia que estava sozinho, absolutamente sozinho. Agarrei um facão enferrujado que guardava perto da porta e segui em direção ao som, cada passo um eco ensurdecedor no assoalho velho. A porta do quarto estava entreaberta e uma fresta de escuridão me convidava a olhar para dentro. O cheiro de mofo e terra molhada era intenso, mas havia algo mais, um odor estranho e adocicado, quase putrefato. Eu empurrei a porta devagar, o facão em riste, a garganta seca, o suor frio escorrendo pela nuca. O quarto estava vazio, as janelas fechadas. Mas a velha cômoda de madeira, que meu avô mantinha encostada na parede, estava agora no centro do cômodo, arrastada para longe, e no chão, onde ela antes estava, havia uma mancha escura e úmida, com um brilho quase oleoso sob a pouca luz. Eu me aproximei, o corpo tremendo incontrolavelmente, e ao me abaixar, pude ver que a mancha parecia pulsar levemente, como uma ferida aberta, e dela emanava um frio intenso que contrastava com o calor abafado do ambiente. Um calafrio percorreu minha espinha, mais profundo do que qualquer medo que eu já havia sentido. Eu me virei bruscamente, a certeza de que algo estava no quarto comigo era esmagadora, mas a escuridão não revelava nada, apenas a silhueta deformada dos objetos familiares, agora transformados em monstros ameaçadores pela minha imaginação em pânico. Naquela noite, eu não dormi, nem sequer tentei. Passei as horas restantes encolhido na sala, o facão apertado nas mãos, os olhos fixos na porta do quarto do meu avô, que agora permanecia misteriosamente fechada. Eu ouvia os rangidos e os estalos se tornarem mais altos, mais audíveis, como se a própria casa estivesse viva, gemendo e se contorcendo ao meu redor. Parecia que as paredes respiravam e eu podia jurar que ouvia sussurros indistintos, nomes chamados do fundo da escuridão. O medo não era mais uma sensação, era uma entidade, algo tangível que me envolvia, sugando o ar dos meus pulmões. Os galos não cantaram ao amanhecer, e um silêncio sepulcral cobria a fazenda, um silêncio mais aterrorizante do que qualquer uivo noturno. Os cachorros, eu os encontrei mortos, todos eles, enfileirados perto da porteira, seus olhos arregalados de horror, sem nenhum sinal de ferimento físico, apenas o vazio em suas pupilas que espelhava o pavor que eu sentia. Eu não consegui ficar mais um minuto naquela fazenda. Juntei minhas poucas coisas, sem sequer olhar para trás, sem ousar entrar novamente na casa. A imagem da cômoda arrastada e da mancha pulsante no chão se gravou em minha mente, uma ferida que nunca cicatrizaria. Eu fugi, literalmente, daquele sítio esquecido no Piauí, deixando para trás não só a propriedade do meu avô, mas também uma parte da minha sanidade, que se desfez em pedaços naquelas noites sem fim. Eu nunca mais voltei, nem consegui explicar o que de fato aconteceu, mas a memória daquele terror inominável me persegue em cada sombra, em cada estalo de madeira, em cada sussurro do vento. Eu sei que algo me esperava ali, algo antigo e faminto, e eu fui sortudo por ter escapado, embora não totalmente ileso, porque uma parte de mim ficou presa na escuridão daquele sítio para sempre, observando. Meu nome é Elias. Aquilo que dilacerou a minha paz, estraçalhou a minha sanidade e reescreveu a paisagem da minha alma com traços indeléveis de um terror primordial aconteceu há uns 12 anos, em uma fazenda de café isolada e esquecida nas entranhas profundas do interior de Minas Gerais, um recanto do mundo onde as montanhas se erguiam imponentes como sentinelas ancestrais, seus picos envoltos em uma névoa perene que parecia guardar segredos inomináveis, ecos de eras passadas e horrores esquecidos. Eu, um homem de 40 e poucos anos, com a pele curtida pelo sol inclemente e pela dureza da vida no campo, havia assumido a gerência da propriedade após a morte súbita e inesperada de um parente distante, buscando naquela solidão opressora uma cura para as feridas abertas da vida, um refúgio do barulho ensurdecedor da cidade grande e das suas falsas promessas de felicidade e tranquilidade efêmera.
A fazenda, com suas terras férteis que se estendiam a perder de vista, salpicadas por infinitas fileiras de cafeeiros verdejantes, e o casarão colonial imponente, com suas paredes de taipa e telhado de telhas francesas, prometia a mim a tão almejada tranquilidade que eu tanto ansiava, um oásis de silêncio e trabalho árduo sob o céu vasto e estrelado de Minas, onde a Via Láctea se estendia como um rio cintilante de diamantes. Meu ceticismo era uma coraça impenetrável, forjada em anos de racionalidade inabalável e uma desconfiança quase patológica em superstições rurais ou em qualquer resquício do sobrenatural que as velhas histórias de fazenda costumavam evocar, contadas em noites frias ao redor da fogueira. Eu acreditava unicamente na terra fértil, no suor honesto do trabalho braçal, na lógica fria e implacável da existência, e a ideia de fantasmas ou assombrações era para mim um mero folclore para entreter mentes mais suscetíveis e almas ingênuas, nunca uma verdade a ser considerada. O casarão era uma estrutura magnífica e decrépita ao mesmo tempo, suas paredes grossas de pau a pique guardando em seu interior séculos de histórias, sons que eu, com a minha lógica implacável, atribuía unicamente à idade avançada e ao assentamento natural da estrutura. O cheiro de café torrado, forte e marcante, misturava-se de forma peculiar com o mofo antigo e o aroma da terra úmida, criando uma atmosfera que, embora peculiar e por vezes um tanto melancólica, não me causava qualquer desconforto inicial, apenas a sensação de estar em um lugar com história. A escuridão da noite na fazenda era de uma profundidade abissal, um veludo negro tão denso que parecia sugar e engolir qualquer luz artificial, transformando o vasto terreiro e os infinitos campos de café em um labirinto indistinto de sombras e silêncios, onde a única luz era a da lua cheia, quando presente, ou a da minha lanterna fraca, um ponto solitário e vulnerável na imensidão da penumbra mais absoluta. A distância até o vizinho mais próximo era medida em quilômetros de estradas de terra esburacadas e lamacentas, um isolamento que, no início, era um alívio bem-vindo, mas que logo se transformaria em uma fonte insuportável de angústia e terror silencioso, à medida que a verdadeira e horripilante face daquele lugar começava a se revelar, não em grandes manifestações, mas em sussurros quase inaudíveis e em sombras dançantes que se esgueiravam nas bordas da minha percepção, desfazendo lentamente a minha sanidade e a minha crença em um mundo puramente racional. Foi nas semanas seguintes, quando a rotina monótona da fazenda se instalou e a aparente paz se tornou uma máscara para algo mais sinistro, que a teia de estranhezas começou a se fiar ao meu redor, sutilmente, quase imperceptivelmente, como uma aranha paciente e milenar tecendo sua mortal e intrincada armadilha. Os sons da noite, antes limitados ao canto incessante dos grilos, ao coaçar ritmado dos sapos e ao uivo distante dos coiotes solitários, começaram a se diversificar de uma forma profundamente perturbadora, adicionando elementos que desafiavam cruelmente a minha capacidade de racionalização e a minha fé na ordem natural das coisas. Eu ouvia arranhões leves e metódicos nas paredes de madeira do meu quarto, sons que pareciam vir de dentro da própria estrutura ancestral da casa, como se algo estivesse tentando, com uma persistência sobrenatural e uma determinação horripilante, abrir um caminho através da madeira velha e escura, arranhões que cessavam no exato instante em que eu prendia a respiração, o coração martelando no peito, para ouvir melhor, deixando apenas o vácuo de um silêncio opressor e pesado. De vez em quando, um baque surdo e pesado vinha do sótão empoeirado, logo acima do meu quarto, um som de algo corpulento se movendo ou caindo, mas quando eu investigava, com a lanterna em punho e o coração um pouco mais acelerado, as mãos suadas escorregando na empunhadura do velho lampião a querosene, encontrava apenas o vazio, o pó acumulado em séculos, as teias de aranha intocadas, como se o som tivesse sido uma ilusão cruel, uma peça macabra pregada pela minha própria mente exausta e já fragilizada. Os cães da fazenda, criaturas normalmente ruidosas, vigilantes e guardiãs ferozes da propriedade, mudaram drasticamente seu comportamento habitual. Ao entardecer, eles se recolhiam para suas casinhas, seus corpos encolhidos e tremendo incontrolavelmente, seus olhos marejados e injetados de sangue fixos em pontos vazios no limiar da mata que cercava a fazenda, um medo profundo, ancestral e irracional em seus olhares que eu jamais havia testemunhado em animal algum, como se vissem algo que era velado aos meus olhos mortais. Eles uivavam para o nada por longos e angustiantes períodos na calada da noite, um lamento estridente, gélido e gutural que me fazia gelar a espinha e se arrepiar os pelos do corpo, ou então ficavam em um silêncio tão absoluto que parecia pesar no próprio ar, uma quietude tensa e aterrorizante que era ainda mais perturbadora do que os uivos mais desesperados.
A sensação de estar sendo constantemente vigiado tornou-se uma presença física e tangível, um formigamento frio e persistente na nuca, uma pressão invisível e opressora nas minhas costas, como se olhos famintos, malevolentes e invisíveis me seguissem a cada passo que eu dava, espreitando da penumbra densa dos cantos escuros e úmidos do casarão, da vasta escuridão dos campos de café além das janelas embaçadas, da densa parede de árvores que parecia se fechar sobre a propriedade como uma mandíbula implacável, sufocando-a em seu abraço sombrio. O vento, que antes apenas murmurava de forma branda entre as folhas secas dos cafeeiros, agora parecia sussurrar palavras incompreensíveis, lamentos guturais e arrastados que pareciam carregar a dor e o desespero de eras passadas, sussurros que se enrolavam em torno de mim como tentáculos gelados de uma criatura abissal, apertando a minha garganta, roubando o meu fôlego e preenchendo o ar com uma aura de terror inexplicável e uma malícia que parecia me observar e aguardar o momento certo para se revelar de forma mais completa e avassaladora. O clímax daquele pavor insidioso e corrosivo se manifestou em uma noite de verão particularmente sufocante, quando o ar estava parado, denso e úmido, prenunciando uma tempestade violenta que nunca chegava, deixando no ambiente uma sensação opressora e pegajosa, como se o próprio espaço estivesse grudado à minha pele. Eu estava sozinho na sala de estar, imerso em uma tentativa fútil de ler um livro velho e empoeirado à luz fraca e bruxuleante de um lampião a querosene. O silêncio da casa era quase total, exceto pelo tic-tac lento e monótono de um relógio antigo de pêndulo e pelo meu próprio batimento cardíaco, que parecia acelerar gradualmente, sem motivo aparente, um presságio de algo terrível que se aproximava. De repente, um estalo alto e seco, como o de um galho grosso e pesado quebrando-se sob uma força imensa, veio da parte mais distante do campo de café, um som impossível, pois não havia árvores grandes naquela área da propriedade, apenas os arbustos dos cafeeiros, e a clareza daquele som no silêncio da noite foi o que me aterrorizou. Meu corpo enrijeceu instantaneamente, transformando-se em uma estátua de carne e osso, e o livro escorregou das minhas mãos suadas e trêmulas, caindo no chão de tábuas com um baque surdo que pareceu ecoar por toda a casa silenciosa e vazia, multiplicando o som em minha mente aterrorizada. Seguiu-se um silêncio ainda mais profundo, um silêncio que me parecia antinatural, como se o próprio ar tivesse prendido a respiração, aguardando algo que eu sabia que estava por vir. Então, eu ouvi um som que eu nunca vou esquecer, que se gravou em minha alma com ferro em brasa, um arrastar pesado, úmido e nauseante, vindo de fora da casa, mas muito perto, como se algo enorme, disforme e monstruoso estivesse sendo puxado pelo terreiro de terra batida, um som que parecia raspar a própria textura da realidade, um rangido de algo indizível que se movia lentamente, inexoravelmente, em direção à minha janela embaçada e empoeirada. Eu me levantei devagar, meus músculos tensos e doloridos, cada fibra do meu ser gritando para que eu corresse, para que me escondesse debaixo da cama, para que fugisse para a mata escura, mas meus pés pareciam presos ao chão por uma força invisível e poderosa, e minha curiosidade mórbida, misturada ao terror mais puro, me puxava para a janela, onde eu podia ver apenas o reflexo distorcido e pálido do meu próprio rosto aterrorizado, banhado pela luz fraca do lampião. O som de arrastar cessou abruptamente bem em frente à janela, e então um baque suave, quase imperceptível, como algo macio, pesado e monstruoso sendo encostado na parede externa da casa, bem ao lado da minha cabeça, na altura do meu rosto. Eu senti um sopro gélido, um arrepio profundo que me fez tremer incontrolavelmente, um calafrio que parecia vir das profundezas do inferno, e um cheiro nauseabundo e putrefato invadiu a sala através das frestas da janela, um odor de terra molhada, mofo antigo e algo mais, algo indescritível, pútrido, que revirava o meu estômago com uma violência visceral e me causava um nó sufocante na garganta, ameaçando vomitar o meu terror. Minha mente, já em frangalhos, gritava que era apenas o vento, a estrutura velha da casa cedendo, a minha imaginação pregando peças macabras, mas a respiração, aquela respiração lenta, pesada e arrastada que eu ouvia agora, não era do vento, não era de nenhum animal que eu conhecesse, era uma respiração cavernosa, rouca e gorgolejante que parecia vir de algo que estava literalmente colado à parede externa da minha casa, do lado de fora da minha janela, algo que estava ali, esperando, respirando, observando-me com uma paciência macabra e uma malícia que parecia transcender a própria vida, a própria morte, e a escuridão da noite parecia ganhar contornos de uma entidade viva, palpável, maligna, pronta para me engolir por inteiro em seu abismo sem fundo, sem volta. Eu não sei, de fato, quanto tempo fiquei ali, naqueles instantes que se estenderam em uma eternidade gélida e aterrorizante, paralisado pelo terror mais puro e visceral,
Com a testa colada à madeira fria e úmida da parede, o lampião tremeluzindo fracamente em minha mão que tremia incontrolavelmente, cada fibra do meu ser clamando por uma fuga que parecia impossível, um alívio que nunca chegava. A respiração arrastada, rouca e gorgolejante continuou por longas e agonizantes horas, ora mais próxima, quase palpável, ora ligeiramente mais distante, como se a criatura estivesse circundando a casa, explorando cada parede, cada fresta, buscando uma entrada, uma fraqueza na minha defesa frágil e já desfeita pela incompreensão. Eu ouvia sussurros indistintos, vozes abafadas que pareciam vir de muito longe, de um lugar perdido no tempo, mas ao mesmo tempo de muito perto, diretamente dentro da minha cabeça, palavras que se perdiam no véu da minha mente aterrorizada, mas que carregavam consigo uma intenção maligna, uma promessa de tormento eterno e uma dor indizível. A sensação de estar sendo observado não era mais uma suposição vaga, mas uma certeza esmagadora e irrefutável, um peso insuportável que me oprimia, como se a própria escuridão tivesse olhos frios e famintos que me devoravam com uma fome insaciável e primordial, e eu sabia, com uma clareza aterrorizante, que não havia para onde correr, para onde me esconder naquele vasto e isolado domínio do desconhecido, que eu estava à mercê de algo que transcendia a minha compreensão. Quando os primeiros vestígios de luz pálida e avermelhada do amanhecer finalmente começaram a se infiltrar pelos campos de café, trazendo consigo a promessa frágil e enganosa de um novo dia, a respiração cessou, os sussurros desapareceram completamente e a pressão invisível e opressora diminuiu, recuando para as profundezas da mata, para o coração impenetrável da serra, como se a criatura fosse repelida pela luz do sol, condenada a existir apenas na penumbra e na escuridão mais densa e cruel. Eu saí daquela fazenda assim que o sol se ergueu um pouco mais no horizonte, sem malas, sem qualquer pertence, sem sequer olhar para trás para a cabana, para o casarão antigo, para a mata que se estendia infinitamente, deixando para trás a vida que eu planejei e a pessoa que eu era antes, uma vida de ceticismo e paz ilusória. A estrada de terra, antes longa e tortuosa, pareceu um caminho para a liberdade, embora a liberdade viesse com o preço amargo de uma alma dilacerada e uma mente para sempre marcada pelo terror mais absoluto. Desde aquele dia fatídico, o silêncio da noite não é mais reconfortante, mas uma ameaça constante e palpável, e cada sombra que se alonga ao entardecer carrega consigo a promessa do retorno daquela presença gélida, indescritível e malevolente. Eu sei, com uma certeza fria que me corrói por dentro, que algo inimaginável reside naquele lugar, algo que espera, paciente e antigo, nas profundezas da mata, sob o casarão antigo, nas entranhas da fazenda de café isolada. O ceticismo que eu carregava como uma bandeira se desfez em pó, revelando uma verdade aterrorizante e inquestionável, que há horrores além da compreensão humana, entidades que espreitam nas bordas da nossa realidade, aguardando o momento certo para se manifestar em todo o seu horror primordial, para consumir a alma daqueles que ousam se aproximar. E eu sei que, em noites sem lua, o vento que uiva na serra ainda carrega sussurros daquela presença, chamando por mim, convidando-me de volta para a escuridão sem fim, para o terror que espreita, para o qual não há nome, não há rosto, apenas uma presença, um frio que gela a alma até o âmago, um vazio que consome tudo, e a certeza perturbadora de que nunca mais estarei realmente sozinho na escuridão, nem em meus pensamentos, pois ela me acompanha para sempre. Meu nome é Rafael. Aquilo aconteceu há uns 5 anos atrás, em uma fazenda de gado quase esquecida, escondida no coração pulsante do Pantanal mato-grossense, uma região onde o verde é tão vasto e indomável que se confunde com o horizonte infinito, e a presença humana se torna uma anomalia, um pontinho insignificante na imensidão selvagem. Eu tinha aceitado, um tanto imprudentemente talvez, a tarefa de cuidar da propriedade de um tio distante por uns poucos meses, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia complexa na capital, e a princípio, a ideia de isolamento absoluto era não apenas sedutora, mas quase um chamado, um refúgio há muito desejado da agitação ensurdecedora das cidades grandes, do ruído constante de uma vida que eu sempre considerei superficial e exaustiva. A fazenda em si era uma relíquia. Suas paredes de taipa rachadas pareciam guardar segredos ancestrais, ecoando sussurros de gerações passadas, e o silêncio ali era de uma densidade quase sobrenatural, tão profundo que parecia ter uma textura própria, quase palpável, envolvendo tudo e todos em uma mortalha invisível de quietude. As noites no Pantanal, sem qualquer resquício de luz artificial, era uma experiência que eu jamais havia vivenciado antes, uma escuridão tão profunda e absoluta que parecia engolir qualquer fragmento de luz ou qualquer centelha de esperança,
deixando-nos completamente à mercê apenas da luz prateada e etérea da lua e do brilho distante das estrelas, quando estas ousavam rasgar o véu de nuvens carregadas que dominavam os céus durante a estação chuvosa. Eu me lembro vividamente do cheiro inebriante da terra molhada, do aroma agridoce das plantas nativas e do canto incessante, quase hipnótico, dos grilos e do coaçar monótono dos sapos, uma sinfonia natural que, de dia, era um bálsamo para a alma cansada, mas que, à medida que a noite avançava, se transformava sutilmente em um presságio, um coro inquietante que parecia avisar sobre a presença de algo muito maior e mais antigo, que vagava silenciosamente pela imensidão insondável daquela terra. No começo, era apenas a paz, uma tranquilidade que chegava a ser sufocante de tão completa e avassaladora. Mas com o passar dos dias e das noites intermináveis, uma sensação sutil, porém incomoda, começou a se instalar lentamente, como uma névoa fria e pegajosa que se esgueirava sorrateiramente pelos cantos mais obscuros e esquecidos da minha mente, sussurrando medos inomináveis que eu nem sequer sabia que possuía. O vento, quando soprava, não trazia consigo apenas o frescor efêmero da noite, mas também uma melancolia estranha e profunda, um lamento quase humano que parecia vir das profundezas impenetráveis da mata, uma lembrança constante e cruel de que eu estava sozinho, completamente desprotegido, em um lugar onde as leis da cidade simplesmente não tinham validade, onde a civilidade era uma ilusão frágil. E assim, a quietude que antes me atraía com promessas de paz, começou, de forma insidiosa, a se revelar como um abismo silencioso e voraz, pronto para me engolir por inteiro. As primeiras semanas se arrastaram com uma lentidão agonizante, cada dia parecendo mais longo, mais denso em sua monotonia, e cada noite, por sua vez, mais escura, mais opressora em sua vastidão impenetrável. Eu notava uma mudança perturbadora no comportamento dos animais, que antes eram tão robustos e confiantes durante o dia, transformando-se em criaturas agitadas e visivelmente amedrontadas ao cair do sol, como se uma sombra invisível e ameaçadora pairasse sobre a fazenda. O gado, que normalmente dormia tranquilo e disperso pelos pastos a perder de vista, começava a se agrupar de forma estranha e compacta, mugindo baixo, um som grave e contínuo que ecoava pela escuridão, preenchendo o ar com uma angústia palpável. Os cavalos, em seus estábulos, relinchavam nervosamente, batendo as patas no chão de terra batida, e os cães da fazenda, que antes me seguiam para todo lado com uma lealdade inabalável, agora se encolhiam na varanda, uivando para o nada, com os pelos eriçados em um sinal de alerta, os olhos fixos em pontos invisíveis na vastidão da noite, como se pudessem ver algo que a minha visão humana era incapaz de discernir. Eu tentei, com todas as minhas forças, ignorar esses sinais, atribuí-los ao instinto selvagem dos animais ou talvez à minha própria solidão, que, eu admitia, começava a distorcer a minha percepção da realidade, mas a frequência e a intensidade desses comportamentos estranhos só aumentavam com o passar das horas, e com eles, a minha própria ansiedade se aprofundava, tornando-se uma presença constante e sufocante. Pequenos ruídos começaram a quebrar o silêncio sufocante da noite, estalos na madeira antiga da casa que não pareciam vir do assentamento natural da estrutura, mas sim de passos lentos e arrastados, um movimento furtivo que se aproximava e se afastava, sempre nas sombras, sempre fora do meu campo de visão, brincando com os limites da minha sanidade. Às vezes, eu jurava ouvir uma respiração pesada e fria do lado de fora da janela do meu quarto, um som gutural e arrepiante, que fazia o ar dos meus pulmões congelar e a pele arrepiar-se em um alerta primitivo, uma resposta visceral a uma ameaça invisível. Eu me levantava da cama, caminhava lentamente até a janela, o coração batendo descompassado e ensurdecedor no peito, mas lá fora, não havia nada além da escuridão impenetrável do Pantanal e o uivo distante do vento, que agora parecia carregar um tom de escárnio, rindo da minha vulnerabilidade, confirmando que a sensação constante e esmagadora de estar sendo vigiado não era apenas um fruto da minha imaginação perturbada, mas uma realidade aterradora. O relógio de parede na sala, que antes parecia um amigo silencioso na contagem do tempo, agora era um torturador silencioso. Cada tic-tac um lembrete cruel da passagem lenta e interminável das horas e da impossibilidade de escapar daquela agonia até o tão esperado amanhecer, que parecia nunca chegar, aprisionando-me em um pesadelo acordado. Eu comecei a dormir com a espingarda ao lado da cama, carregada e pronta para qualquer eventualidade, uma precaução que antes parecia ridícula e desnecessária, mas que agora se tornava uma necessidade desesperada, uma tentativa vã e patética de impor alguma ordem ou controle sobre o caos invisível e malevolente que me cercava por todos os lados.
Noites inteiras se transformavam em manhãs, sem que eu tivesse conseguido pregar os olhos por um segundo sequer, consumido por um cansaço que ia muito além do físico, um esgotamento profundo e corrosivo da alma que me drenava de qualquer vitalidade. Eu tentava, de forma incessante e quase delirante, me convencer de que tudo era obra da minha mente, uma manifestação distorcida e cruel do efeito colateral da solidão extrema e do isolamento prolongado, mas os incidentes continuavam, se tornando cada vez mais explícitos, mais audíveis e, consequentemente, mais aterrorizantes em sua natureza inexplicável. Em uma madrugada particularmente úmida e fria, logo após o fim de um temporal furioso que rasgou o céu noturno com raios violentos e sacudiu a fazenda até os seus alicerces mais profundos, eu desci, com passos hesitantes, para a cozinha, impulsionado por uma sede que parecia vir do mais profundo do meu ser. A luz fraca e bruxuleante da lanterna cortava a escuridão densa, revelando a bagunça que a tempestade deixara para trás, galhos retorcidos e folhas úmidas espalhados pela varanda, poças d'água turva no chão de terra batida. Quando me virei para subir as escadas, um ruído sutil, quase imperceptível, vindo da despensa, me fez parar abruptamente, um som de algo sendo arrastado lentamente pelo chão, um sussurro baixo e arrastado que definitivamente não era o vento brincando com as frestas da casa. Eu parei de respirar, o coração batendo descompassado e ensurdecedor na garganta, e lentamente, com a lanterna tremendo incontrolavelmente nas minhas mãos suadas e frias, abri a porta rangente da despensa. O cheiro de terra molhada e algo mais, algo pútrido, rançoso e indescritível, atingiu-me em cheio, fazendo meu estômago revirar. Não havia nada fora do lugar, as prateleiras de madeira estavam intactas, os alimentos dispostos exatamente como eu os havia deixado. Mas na parede de terra batida do fundo, riscado com uma substância escura e pegajosa que parecia sangue coagulado, havia um símbolo estranho, um círculo irregular com traços que se contorciam para dentro, uma figura que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, mas que me encheu de um pavor irracional e primordial, uma sensação de que eu estava diante de algo antigo e malévolo. Eu fechei a porta da despensa com um estrondo assustador, correndo de volta para o quarto, trancando a porta com todas as minhas forças e empurrando a cômoda pesada contra ela, o pânico me dominando por completo, rasgando qualquer vestígio de sanidade. Aquilo não podia ser real, não podia ser de verdade, eu repetia para mim mesmo, mas o cheiro ainda estava nas minhas narinas, e a imagem horrenda do símbolo gravada a fogo na minha mente, queimando por trás das minhas pálpebras fechadas, como um selo de condenação. Eu não estava sozinho ali, isso era uma certeza fria e cortante, e a criatura, ou o que quer que fosse que habitava as sombras daquela fazenda, não queria que eu duvidasse mais de sua presença macabra. Os dias que se seguiram foram um borrão de terror e exaustão, cada hora parecendo uma eternidade dentro daquele pesadelo contínuo. Eu mal comia, mal dormia, meus olhos injetados e mareados de tanto tentar capturar a sombra que me espreitava, minha mente em um estado constante de alerta e paranoia. A fazenda, que antes era um refúgio, havia se transformado em uma prisão sombria, e o silêncio do Pantanal em um coro de vozes inaudíveis que sussurravam ameaças e zombarias. Os animais haviam enlouquecido completamente, o gado em um frenesi de mugidos e coices, os cavalos arrebentando as cercas e fugindo para a mata densa, e os cães. Os cães haviam desaparecido, suas coleiras e ossos esparsos encontrados perto do brejo, com marcas de arranhões profundos e sobrenaturais na terra úmida. Uma noite, a pior de todas, a chuva caía em torrentes impiedosas e o vento uivava como 1 milhão de almas perdidas, fazendo a casa gemer e ranger em cada articulação de madeira velha. Eu estava encolhido no meu quarto, a espingarda apertada nas mãos trêmulas, quando ouvi. Não eram estalos, nem sussurros, mas um som distinto e inconfundível, vindo do sótão, logo acima da minha cabeça. Um som de algo grande, pesado, sendo arrastado pelo assoalho de madeira, um ruído que era ao mesmo tempo de fricção e de impacto, como se algo estivesse sendo construído ou destruído lá em cima. Eu me levantei devagar, o coração pulsando nas têmporas, o suor escorrendo frio pela minha nuca. A porta do sótão ficava no corredor, uma pequena escotilha no teto, quase sempre esquecida. Eu me arrastei até lá, a lanterna apontando para cima, e o feixe de luz revelou algo que fez meu sangue gelar de vez. A escotilha estava aberta, mas não forçada. Parecia ter sido aberta por dentro. Eu me levantei devagar, o coração pulsando nas têmporas,
o suor escorrendo frio pela minha nuca. A porta do sótão ficava no corredor, uma pequena escotilha no teto, quase sempre esquecida. Eu me arrastei até lá, a lanterna apontando para cima, e o feixe de luz revelou algo que fez meu sangue gelar de vez. A escotilha estava aberta, mas não forçada. Parecia ter sido aberta por dentro. Peguei as chaves da caminhonete, mal enxergando na escuridão, e dirigi para fora da fazenda, sem olhar para trás, sem pensar em mais nada além de escapar. A imagem daquele boneco, com seus olhos vazios, ainda me persegue em cada sombra, em cada ruído noturno, e a certeza de que algo antigo e malevolente ainda habita aquelas terras perdidas, esperando pelo próximo incauto, é um fardo que carregarei para sempre, uma cicatriz invisível na minha alma. Eu nunca mais voltei, e nunca mais pude dormir em paz, sabendo que as fronteiras entre o que é real e o que é puro horror podem ser quebradas a qualquer momento, em qualquer lugar esquecido. Meu nome é Elias. Era o inverno mais rigoroso que se tinha notícia em muitos anos, um período de ventos cortantes que sopravam das serras distantes e noites que pareciam se estender por uma eternidade, engolindo a luz do dia antes mesmo que ela pudesse se firmar. Eu estava numa fazenda de café isolada no interior de Minas Gerais, perto da divisa com São Paulo, um lugar esquecido pelo tempo e pela modernidade, onde o silêncio era tão denso que quase podia ser tocado, um manto pesado que abafava qualquer som que não fosse o da própria natureza selvagem. A casa, uma construção antiga de pau a pique e telhas desgastadas pelo sol e pela chuva de décadas, rangia a cada brisa, como se fosse um ser vivo respirando com dificuldade, suas articulações de madeira estalando em protesto contra o frio implacável. As terras se estendiam por léguas a fio, morros e vales cobertos pela névoa fria da madrugada, que subia do chão como fantasmas etéreos, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 hora de carro por uma estrada de terra esburacada, um caminho que se tornava intransitável após qualquer chuva mais forte. Eu havia vindo para lá após o falecimento do meu avô, o guardião e responsável por cuidar de cada palmo daquelas terras, mas a solidão que encontrei ali era de um tipo diferente, uma solidão que parecia ter peso, que me esmagava os sentidos e a alma. As noites eram um capítulo à parte, um espetáculo de escuridão. A negridão no campo é absoluta, tão profunda que absorve qualquer luz, roubando até mesmo o brilho das estrelas mais distantes, e quando as luzes amareladas da fazenda se apagavam, era como ser engolido por um abismo sem fim, um vácuo onde a percepção de tempo e espaço se dissolvia. O chiado incessante dos grilos e o coaçar monótono dos sapos eram os únicos sons que quebravam o manto pesado do silêncio, mas mesmo eles pareciam distantes, abafados por algo maior e mais opressor, algo que eu ainda não conseguia identificar. Eu nunca acreditei no sobrenatural, sempre fui um homem de fatos concretos e lógica irrefutável, mas a partir daquele inverno gélido e daquelas noites sem fim, minha percepção da realidade começou a desmoronar, lentamente, grão por grão, como a areia que escorre entre os dedos de uma mão aberta. A fazenda, que antes me parecia um refúgio tranquilo e um elo com minhas raízes, transformou-se num palco de uma peça sombria e incompreensível, onde eu era o único ator e a plateia, invisível e onipresente, me observava a cada movimento, a cada respiração, a cada batida descompassada do meu coração. O frio penetrava os ossos, um gelo que parecia vir de dentro, mas era o calafrio que nascia da espinha, que me deixava verdadeiramente paralisado, uma sensação gélida que a razão humana não podia explicar, que desafiava qualquer entendimento mundano. Os dias pareciam mais curtos, as sombras se alongavam mais rápido, e a chegada do crepúsculo era sempre acompanhada por uma opressão no peito, um presságio de que a noite traria consigo algo mais do que apenas a ausência de luz. A própria terra parecia respirar, um fôlego frio e úmido que subia do solo e se infiltrava em cada canto da casa, em cada fissura da minha mente. As coisas começaram de maneira sutil, quase imperceptíveis num primeiro momento, pequenos desvios da normalidade que eu tentava ignorar com uma teimosia que hoje me parece ridícula. Pequenos estalos no assoalho de madeira do andar de cima, sempre quando eu sabia que estava sozinho na casa, um som que parecia se mover, como se algo pesado e invisível se arrastasse lentamente sobre as tábuas centenárias. O barulho de passos arrastados que se aproximavam da minha porta no meio da noite e paravam abruptamente, como se quem os fizesse estivesse ouvindo minha própria respiração presa, o sangue correndo gélido pelas minhas veias. Eu tentava racionalizar com todas as minhas forças, atribuía tudo ao envelhecimento da estrutura,
ao vento que uivava pelas frestas das janelas como um lamento fantasmagórico, ao assentamento da casa que estalava nas noites frias. Mas havia algo visceralmente diferente, algo que a lógica não alcançava. Os cães da fazenda, sempre tão vigorosos, brincalhões e barulhentos, os guardiões fiéis da propriedade, começaram a se comportar de forma estranha e medrosa. Eles uivavam para o nada nas madrugadas mais escuras, um uivo lastimoso e prolongado que me arrepiava a alma, e se recusavam a se aproximar de certas áreas da casa, especialmente do antigo quarto de hóspedes que permanecia trancado há anos, exalando um ar abafado e úmido. Seus olhos, normalmente cheios de vida e lealdade, agora mostravam um brilho de terror velado quando a noite caía, e eles se encolhiam, procurando refúgio sob os móveis, tremendo visivelmente. Eu passava horas na varanda, fumando um cigarro após o outro, a fumaça se misturando ao ar gelado, tentando entender o que estava acontecendo, mas o vazio da noite me devolvia apenas o eco das minhas próprias perguntas. Sem resposta constante de estar sendo vigiado se intensificava a cada dia que passava, como se olhos invisíveis me seguissem por entre os corredores escuros, por trás das cortinas cerradas que balançavam sem vento, ou mesmo refletidos nos vidros embaçados das janelas, onde eu via breves e distorcidas formas que desapareciam num piscar de olhos. Era uma pressão constante, um peso invisível sobre os ombros que me impedia de relaxar, de encontrar um momento de paz, de dormir em paz. Os sonhos, antes um escape para a realidade, tornaram-se um novo tormento, povoado por sombras indefinidas que dançavam nas bordas da minha visão e sussurros distantes que pareciam me chamar pelo nome, arrastando-me para um limbo entre o sono e o terror. Eu sentia meu corpo definhar lentamente, cada nervo tenso, cada músculo contraído, à espera de algo que eu não sabia o que era, mas que eu sabia que viria. O ar na casa parecia mais pesado, denso, difícil de respirar, como se estivesse saturado de uma presença silenciosa e maligna. Certa noite, uma tempestade desabou sobre a fazenda, a chuva caía torrencialmente, martelando o telhado com uma fúria ensurdecedora, cada gota parecendo um golpe de martelo na velha estrutura. Os relâmpagos riscavam o céu noturno, iluminando brevemente a paisagem desolada com um brilho fantasmagórico, e os trovões ribombavam com uma força que fazia o chão tremer sob meus pés. Eu estava na sala de estar, sentado numa poltrona desgastada, tentando inutilmente ler um livro à luz fraca e bruxuleante de uma lâmpada antiga, mas minha mente divagava, sempre retornando aos sons e sensações que me atormentavam, aos olhos invisíveis que sentia sobre mim. De repente, ouvi um som distinto vindo da cozinha, um barulho alto e arrastado. Não era o vento que assobiava, nem o rangido familiar da casa velha. Era como se algo pesado e grande tivesse sido jogado ou arrastado com violência pelo chão de ardósia. Meu coração disparou no peito, um tambor descompassado que ressoava em meus ouvidos, e o ar ficou ainda mais denso, quase irrespirável. Chamei o nome do meu avô, num reflexo tolo da minha mente tentando encontrar uma explicação familiar para o inexplicável, uma voz trêmula que se perdeu no barulho da chuva. Levantei-me da poltrona, o livro caindo da minha mão com um baque surdo que parecia ensurdecedor no meio do caos da tempestade, e comecei a caminhar lentamente em direção à cozinha, cada passo ecoando no silêncio estranho que a chuva não conseguia abafar completamente. A porta da cozinha estava entreaberta, revelando apenas uma fresta de escuridão, e uma corrente de ar gelado emanava de dentro, um frio que não era o do inverno, mas um frio visceral, que penetrava a pele e os ossos. Empurrei a porta com cuidado, meu corpo tenso, cada fibra do meu ser gritando para que eu fugisse, e o que vi me fez congelar no lugar, o ar preso em meus pulmões. As cadeiras da mesa de jantar estavam todas reviradas, algumas caídas no chão, como se uma explosão de raiva invisível tivesse acontecido ali, e uma das facas de carne, uma faca grande, de lâmina larga e afiada, estava cravada profundamente na madeira da mesa, balançando levemente de um lado para o outro com uma lentidão agonizante. Não havia janelas abertas, não havia sinais de arrombamento, nenhuma explicação lógica para a cena diante dos meus olhos. Era como se uma força invisível, dotada de uma inteligência perversa, tivesse manifestado sua presença de forma brutal e inegável, um aviso, uma demonstração de poder. O cheiro de terra molhada e algo mais, algo metálico e pungente, como sangue antigo, preencheu o ambiente, embrulhando meu estômago e me causando náuseas. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, e um suor frio escorria pela minha testa, mesmo com o frio cortante que me envolvia. A coragem que eu julgava possuir desintegrou-se naquele instante,
deixando apenas o terror puro e primordial. Um medo que me fez questionar minha própria sanidade, a realidade de tudo o que eu conhecia. Naquela noite, eu não dormi, não consegui pregar os olhos. Fiquei sentado na poltrona da sala, com a luz acesa, olhando fixamente para a porta da cozinha, esperando por algo, qualquer coisa, uma explicação, um novo sinal. Mas o que veio foi apenas o vazio. O silêncio voltou, mais opressor do que nunca, um silêncio carregado de ameaça, de uma presença latente que parecia respirar junto comigo, que se movia nas sombras que as luzes fracas não podiam espantar. Nos dias que se seguiram, a faca permaneceu cravada na mesa, um objeto sinistro que eu não tive coragem de tocar, de retirar, de sequer me aproximar. Parecia um monumento ao meu medo, um lembrete constante do que eu havia presenciado, uma cicatriz indelével na madeira e na minha alma. As vozes, antes meros sussurros distantes e inaudíveis, agora pareciam mais claras, embora ainda incompreensíveis, vindas dos cantos mais escuros da casa, especialmente do quarto de hóspedes trancado, onde eu sentia um frio ainda mais intenso, um frio que não era natural. Eu comecei a evitar certas áreas da fazenda, a falar sozinho para tentar preencher o vazio sufocante, a olhar por cima do ombro a cada segundo, a cada ruído, a cada sombra. Os animais continuavam inquietos, os cães latindo incessantemente para a escuridão impenetrável do bosque, os gatos fugindo para o celeiro e se recusando a entrar na casa, seus pelos arrepiados e olhos dilatados pelo pavor. A carne na geladeira estragava mais rápido do que o normal, as plantas murchavam mesmo com água abundante, e a sensação de que algo estava drenando a vida do lugar, sugando a própria essência vital, tornou-se insuportável, palpável. Eu estava exausto, meus olhos fundos, o rosto emagrecido, meu corpo magro pela falta de sono e apetite, um espectro de mim mesmo. A fazenda, com sua beleza agreste e sua história de gerações, revelou-se um lugar de uma escuridão que transcende o físico, um lugar onde a linha entre o real e o inexplicável se apagou por completo, onde a lógica cedeu lugar ao terror. Eu sabia que precisava ir embora, que minha sanidade estava por um fio, mas algo me prendia ali, uma força invisível, fria e poderosa, que se alimentava do meu medo, da minha solidão, da minha vulnerabilidade e que não me permitiria partir tão facilmente, como se eu fosse parte daquele cenário macabro. A cada crepúsculo, o pavor se renovava com uma intensidade ainda maior, e eu me via preso em um ciclo interminável de vigília e terror, aguardando o próximo sinal, o próximo sussurro, a próxima manifestação da presença que havia se apossado da minha sanidade, do meu lar e de tudo o que eu acreditava ser real, condenado a observar a escuridão que me consumia lentamente, centímetro por centímetro, noite após noite.